Bom, bom dia, boa tarde, noite a todos aí. Meu nome é Thiago Manera, eu faço dupla com a Maria Eduarda e estou aqui, né, para realizar uma entrevista com o professor Jurandir, que vai valer como parte do nosso trabalho da matéria de Direito Previdenciário, do professor Alessandro. Então, vou começar aqui introduzindo nosso entrevistado, nosso ilustre entrevistado, professor Jurandir, advogado previdenciário, mestre em Seguridade Social, professor de graduação e pós-graduação, além de ser o professor e coordenador, né, da prática jurídica do núcleo do Juizado Especial Federal no Uniceub, meu professor lá do estágio. Então, boa noite, professor Jurandir, tudo bom? Boa noite, Tiagão, tudo bem? Tudo Rapaz, certo. eu só tô estar nessa daqui porque é você, tá? É o cabeça, o cara lá que representa o núcleo para toda a coordenação também. E tem muito inteligente, muito desenrolado, enfim, ajuda muito a gente lá. E não teria como fugir, né, desse convite aqui, já que você nos ajuda tanto também lá no núcleo de prática e tudo mais. Enfim, né, estamos aqui hoje para bater esse papo. Boa noite, pessoal do oitavo período. Boa noite, professor Alessandro também. De antemão aqui eu já até falo que a Maria Eduarda anteriormente, né, o Tiago é o aluno, mas a Maria Eduarda aqui que veio conversando, veio nessa tratativa comigo e estamos aqui hoje para gravar, né, aqui um pequeno spot aí sobre algumas novidades, não é isso, Tiago? É isso aí, a gente vai falar aqui hoje sobre os beneficiários da Previdência, né? Vamos bater um papo sobre as mudanças que foram trazidas aí algumas mudanças, né, trazidas pela reforma da Previdência, falar sobre os beneficiários obrigatórios, facultativos e alguns pontos que são pouco falados e pouco debatidos por aí, a gente vai trazer nessa entrevista. Demais. Enfim, eu tô feliz até porque desde essa reforma da Previdência, de fato, hoje quando eu entro também aí nas turmas da pós-graduação, né, a primeira coisa que eles perguntam fala aí um pouquinho dos beneficiários da Previdência Social, professor, o que é que mudou, o que é que incluiu, como é que está sendo isso, e a gente pode bater um papo muito tranquilo. Manda a bronca aí, Tiago, o que é que você quer saber, né? Beleza. Vamos falar aqui então sobre as categorias, né, sobre os beneficiários que são obrigatórios e facultativo. A gente teve algumas modificações aí, inclusive houve um movimento muito grande para ampliar esse rol de contribuintes, né, principalmente Verdade, os obrigatórios. Então eu queria saber um pouco do senhor, professor, senhor, básica. sobre essas novas categorias que foram incluídas pela reforma. Se o senhor puder falar um pouco para a gente aí, dar alguns exemplos. Falo sim. Tiago, primeiramente, beneficiário da Previdência é aquela pessoa física, né, que faz aquela contribuição ali mensal, que está previsto lá no artigo 1º da Lei 8.213. Eles são divididos entre beneficiários, né, de uma forma geral, aí são os seus contribuintes, que são seus segurados, que eles são facultativos, ou obrigatórios, e os seus dependentes, que na verdade são pessoas que dependem diretamente ali dessas remunerações, né, desses dois estilos ou classificações, como você pode falar aí, dos beneficiários. Bom, os facultativos são aquelas pessoas que elas não têm nenhuma obrigação, elas estão previstas lá no rol do artigo 10º ou no artigo 11º da Lei 8.213, mas que fazem essa contribuição para algum momento ali participar do regime geral da Previdência Social. Exemplo claro, a gente tem ali o síndico sem remuneração, né? Eu moro, por exemplo, em Águas Claras. O meu síndico tem uma remuneração, então ele ali já não é um facultativo, ele é obrigatório, ele deve ali, pelo menos ali contribuir como contribuinte individual, como MEI, enfim, a depender do que ele está incluído, como é que ele prefere ali fazer essa contribuição. Né? A gente tem o estagiário, né, que todos os alunos aqui de direito podem entrar. Lembrando que o contribuinte obrigatório, né, na parte da sua obrigação,
ele só é permitido na Previdência a partir dos 16 anos. Mas, por exemplo, o estagiário, ele pode fazer essa contribuição e tudo mais, e ele já pode ali, comprovado que entrou antes desse período da cidade, ele já vai ser somado ali seu período também formal, né, como os outros, todos os contribuintes que contribuíram depois da cidade também. Né? São dois exemplos clássicos aí. E aí a gente tem também, por exemplo, a diarista, né, que está ali, que também está no nosso dia a dia. Ela é uma facultativa, né? Minto, ela já foi facultativa e agora ela está como MEI, que foi uma das alterações que a gente vem aqui para falar com vocês. Mas é uma característica muito clara. E a dona de casa, nossa mãe ali, que às vezes criou a gente com tanto cuidado a vida inteira, às vezes nosso pai quer também fazer, enfim, pensar mais à frente na sua aposentadoria, faz essa contribuição ali mês a mês. E esses contribuintes facultativos, eles têm uma série de vantagens, né? Ali, sua carência, seus benefícios, eles podem até serem dobrados, Tiago, ali no período que eles almejam, eles desejam. Então, é bem interessante, os facultativos. Já os obrigatórios, na verdade, eles seguem o rol, Tiago, ali da... Desculpa, acho que tá descarregando aqui um pouquinho, mas vai dar tempo. Os obrigatórios, eles seguem aquele rol do direito do trabalho, né? Faz ali o mês a mês, mas eles têm todo um dever e um serviço com o empregador. Né? Ele tem onerosidade, ele tem pessoalidade, habitualidade, ele segue o rol ali todo do direito do trabalho, como sendo um empregado, um contribuinte que eu posso dizer para você que é obrigatório. Alguns contribuintes obrigatórios, que poucas pessoas ali têm conhecimento, que eu posso trazer também aqui como exemplo. Né? Eu posso dizer que o aprendiz é um contribuinte obrigatório, ele vem ali, oferindo uma renda formal e recolhimento também em folha. Então, isso ali também pode ser, recebe-se de uma maneira muito maior. O empregado temporário, ali, aquela pessoa que está ali no contrato os 3 meses de trabalho, os 90 dias, ele também também um contribuinte obrigatório, já que faz esse recolhimento, né? O empregador faz esse recolhimento. E também a gente tem, até que o professor Alessandro vai gostar aí, né? No cunho eleitoral, quem tem seu mandado eletivo, né, eleitoral, por exemplo, governador, prefeito, deputados estaduais ou federal, que desde que não estejam vinculados ao regime próprio do seu estado, no caso os estaduais, governo, estado ou município, eles podem serem facultados a serem contribuintes obrigatórios, né, participar do regime geral. Como é que isso tem acontecido, né, professor? Aqui vocês poderiam até perguntar para mim como é que isso tem acontecido. Pessoal, nessa reforma da Previdência, trazendo mais esse tema aqui para vocês, se percebeu que estados, municípios estavam, de certa forma, com um grande déficit, né? Que a gente viu que alguns servidores públicos estaduais, municipais, não estavam querendo mais participar dessa previdência privada de cada estado. Então, o que acontecia? Quando eles percebiam que nem os vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores estavam participando dentro como posso dizer, dessa previdência privada municipal ou estadual, eles pulavam fora também. Então, quando essas pessoas de mandados eletivos não estão vinculadas a seus regimes próprios, eles estão onde? Eles estão no regime geral. Então, eles são segurados obrigatórios. Cabe aí essa atenção a todos, que aconteceu e bastou muita força essa discussão dentro aí da reforma da Previdência Social. Certo? Eu posso falar sobre isso e aí eu posso falar de maneiras ampliadas. Isso aqui é até tema de um debate, de um seminário, e tantas outras coisas aí que a gente pode falar também. Mas eu não quero tomar muito seu tempo não, Tiago, porque eu sei que aqui o tempo é curto. É um tema, principalmente essa questão dos políticos, né? Os que estão em âmbito estadual e municipal, o regime de previdência deles, que muitos estão adotando o regime geral, né? Isso é um tema para um debate amplo, né? Aqui a gente está apenas incitando a curiosidade do aluno, porque é algo que está ocorrendo bastante aqui no nosso país. Não, com certeza. E aí, hoje, isso aí já é tema de mesa redonda em vários grupos de estudos, né? Eu também sou acadêmico, então a gente escreve e a gente vem discutindo certas coisas. E quando a gente se depara aí no cunho eleitoral, por exemplo, a gente tem essa tratativa de forma direta, clara,
que a Uhum. gente faz aí de uma maneira muito objetiva, às vezes de grandes discussões, de raivas também, Sim, principalmente ali quando eu trabalho essa matéria na pós-graduação, né? Acaba que também a gente perfeito. entre muitas discussões sobre essas É. questões. Mas aí eu digo para vocês que geralmente aí o presidente da República, o deputado federal, o senador, eles têm um regime próprio, então eles não são segurados obrigatórios. Mas quando a gente observa aí esse cunho estadual, municipal, eles, pela crise que está acontecendo de fato ali, Estão entram nesse optando pelo regime geral, né? Perfeito. contribuintes Então, obrigatórios. outro assunto que eu acho que a gente podia falar aqui bem rapidinho, apenas para deixar essa entrevista um pouco mais, um pouquinho mais extensa, mas também nada muito grande, é sobre a questão da carência e contribuição. Algumas alterações que foram feitas nessa nova reforma e que seria interessante ser tratadas aqui. Na verdade, a carência e o tempo de contribuição, o que mudou mais foi o tempo de contribuição. A carência, a gente sabe ali que tá, ambos estão no artigo 11 da Lei 8.213, só que a diferença é maior do tempo de contribuição. Né? A diferença básica é a carência do segurado obrigatório, que ele contribui mês a mês, e o tempo de contribuição, na verdade, é de segurado facultativo. Né? A diferença maior do tempo de contribuição, principalmente depois dessa reforma, é que antes era somados por dia, né? Por dia ali de trabalho ou por dia de contribuição, e abaixo de um salário mínimo. E hoje não. Também segue a mesma linha ali da carência, mês a mês, e que também ali observa o teto para ser no mínimo de um salário mínimo para fazer esse recolhimento. Né? Teve o que eu posso trazer aqui sobre o tema facultativo e Uhum. contribuinte obrigatório são essas questões. Entendi. Vamos tratar só um parêntese aqui também, que nesse rol aí dos empregados, né, desse contribuinte obrigatório, só para a gente encerrar aqui, é a figura do MEI, né, Tiagão, aí, o MEI tem, desde que foi instituída pela Lei Complementar 123 de 2006, foi a forma que o governo do Poder Executivo viu de ampliar também o rol dos contribuintes, né? Sendo contribuinte, é um contribuinte individual, né? Ou seja, é um segurado obrigatório. A gente sabe ali que, além como segurados obrigatórios, temos domésticos, temos empregados avulsos, então, assim, tem uma séria discussão. Mas o MEI eu chamo muita atenção. Por quê? Por exemplo, agora a gente teve, desde 2019, a gente tem ali, por exemplo, o decreto 9.792 de 2019, que trouxe a implementação aí dos motoristas de aplicativo, né? Quem não sabe aí, mais ou menos o motorista de aplicativo passou a ser um segurado obrigatório quando ele se vincula ao MEI. É um mecanismo ali, e foi a forma que o governo hoje tem encarado de ampliar e trazer novos contribuintes aí para a Previdência Social. Você sabendo aí que a alíquota de MEI é de 5%, a alíquota até menor, mas ele vai ter acesso a todos os benefícios, né? Auxílios, doenças, salários. Lembrando ali que ele sempre está com o objeto na mão de grande perca, né? Que é o caso do carro, que então pode trazer uma invalidez, uma aposentadoria de forma muito rápida para eles. Né? Então, a dica aí, quem está hoje com o Uber, fala, cara, você sabe que isso agora também pode ser MEI? Aí eles sempre perguntam ali, até um pequeno planejamento previdenciário de início, né? Que você já vende. Você fala, então começa, contribui 5%, depois de 12 meses, claro, tem um período de carência, 12 meses ali eles contribuindo, eles já começam a ter acesso aos seus benefícios e tudo mais, e aí eu acho que foi uma das grandes alterações que eu fiquei muito feliz, até porque a gente utiliza esse serviço praticamente aí uma vez por semana, ou quando vai numa festa, alguma coisa, a gente sempre pega o Uber e tal e conversa com eles, e eles ficam felizes com essas informações, porque na época aí foi divulgada, mas foi divulgada de uma forma muito onerosa para eles, de uma forma muito mais cara, mas não, depois de um tempo aí, como foi promulgado, eles podem entrar, tanto eles como motoristas de carro particular, né? Que as pessoas fazem frete, mudança e tal, agora está nesse rol também. Uhum. Tiagão? Muito interessante esses dois pontos, principalmente, né, do MEI, que traz essa nova possibilidade aos motoristas de aplicativo, aos motoristas particulares, e essa questão dos políticos também, né, do regime previdenciário. São assuntos pouco comentados aí e muito São, importantes, né, abrange uma parcela interessante da população. e que a gente já vê lá no núcleo de prática, né, jurídica, então Isso. já vem chegando esses novos aí beneficiários da Previdência para perguntar qual o benefício que eles podem ser atingidos, ou já chegam ali acidentados e tudo mais, já falam que sabiam, e a gente faz esses atendimentos aí
corriqueiramente, né? Então, é uma coisa que já está na nossa prática também e a gente É uma realidade, né? é uma realidade hoje da nossa população, principalmente aqui de Brasília e todo em torno, que a gente faz todo o atendimento na cidade em torno. Então, isso aí a gente tem discutido e trabalhado bastante também. Então, Certo, perfeito. Tiagão? Certão. Muito obrigado, viu, professor? Foi um prazer Eu, aqui bater esse papo com eu que você. agradeço. Vou me dar essa intimidade com Não, você. eu que agradeço. Professor Alessandro, um abraço. Turma, um abraço. Professor, me ajude a trazer essa turma aí também para a parte prática da Previdência Social, que a gente lá no seu precisa muito de novos alunos também para a gente atender, né, toda a população. A gente tem, Tiago sabe aí, quando ele entra no plantão, a gente não para também. E é um aprendizado gigante, pessoal. Lá a gente trata muito de direito público, focado também na Previdência Social. Então, quem tiver disponibilidade ou quiser aí fazer o estágio com a gente, é uma boa. Vou Aprendemos meter bastante. meu peixe aqui, Tiago, também, cara. A gente aprende bastante lá. É De fato. muito gratificante também. Demais, demais, demais. Tiagão, É isso aí. é isso, meu irmão. Muito obrigado. Um aluno muito querido. Não poderia deixar aqui de negar esse convite, né? Principalmente hoje, falar aqui com a turma também, que acho que aprende e cresce muito aí com o professor Alessandro também. Valeu, professor. Certo? Um Muito abraço. obrigado, viu? Até a Até. próxima. A gente Tchau, vai se tchau. falando. Tchau, tchau.